Meus irmãos, a paz do Senhor, novamente hoje eu estou aqui na minha casa para, diretamente daqui, transmitir a Escola Bíblica Dominical para vocês aí na casa de vocês. Nós estamos iniciando um novo semestre, o segundo semestre do ano de 2020, e como a nossa igreja tem como tema do ano a questão do discípulo, do discipulado, nós temos temas diferentes para as aulas. Nós acabamos, graças a Deus, de terminar o Evangelho de Marcos, e digo graças a Deus porque foi uma experiência maravilhosa, e eu espero também que nós tenhamos uma experiência também muito maravilhosa com os assuntos que trataremos durante este segundo semestre. Durante todo este mês, o mês de julho, nós falaremos aqui na primeira aula, no caso na aula de hoje, sobre o que é ser discípulo, tendo em vista que esse é o tema do ano. Peço desculpas a vocês por possíveis ruídos na nossa comunicação, possíveis barulhos, tá? Então, hoje a nossa aula será sobre o que é ser discípulo. Na sequência, portanto, no próximo domingo, vamos estudar sobre o que é batismo e vamos ver alguns tipos de batismos. Depois, nós estudaremos sobre quem é Deus, quem é Jesus. No mês que vem, vamos estudar sobre o Espírito Santo, sobre anjos, sobre demônios, a questão do homem em si, da queda do homem, o pecado. No mês de setembro, vamos estudar sobre salvação, evangelização, as questões de conhecimento da Bíblia, a importância da oração. Em outubro, falaremos sobre a importância do louvor, o que é louvar e como se deve louvar a Deus, de que maneira Deus recebe louvor. Falaremos também sobre a importância do ensino cristão, e isso, obviamente, dentro da casa dos senhores, como também na igreja e nos lugares por onde a gente passa, a respeito da questão da consagração. Por que nós devemos consagrar a nossa vida ao Senhor? E aí, nós, em novembro, vamos trabalhar temas como pecado, desenvolvimento do fruto do Espírito em nós, sobre a questão da fé que a gente precisa manifestar em Deus. Falaremos em dezembro sobre a questão de como ser discípulo dentro da família. Falaremos também sobre a Bíblia. No segundo domingo do mês de dezembro vamos falar sobre a Bíblia, porque é o dia da Bíblia. E aí, na sequência, falaremos sobre Jesus, por causa do Natal. Voltaremos a falar sobre Jesus, mais especificamente sobre o seu nascimento. E no final do ano, no último domingo do ano, o nosso assunto será arrebatamento ou volta de Cristo. Então, são esses os assuntos os quais nós vamos tratar durante este ano, tá? Eu vou tentar projetar esses assuntos na tela, a fim de que vocês possam tirar um print, salvarem a imagem e estarem acompanhando essas aulas durante todo o ano, tá ok? Então, nosso assunto hoje, meus irmãos, é sobre a questão do discípulo. O que é ser um discípulo? Quais são as características que um discípulo deve ter? O que é que o discípulo faz? O que é que o discípulo de Cristo faz? Será que de fato nós somos discípulos? Será que não somos? O que é que falta em nós para de fato sermos reconhecidos pelo mundo como sendo discípulos de Cristo? Nós carregamos o nome de cristãos, mas às vezes só o nome é carregado. Não há de fato características na pessoa que apontam para um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos que discipulado é aquele que realmente está se relacionando, é aquele que tem relacionamento com Jesus, tá? A Bíblia de Estudo do Discípulo coloca exatamente isso. Logo no início da Bíblia, quando ela vai definir o que é discípulo, ela traz muito essa ideia de que o discípulo de fato é aquele que se relaciona com uma determinada pessoa. Então, fazendo o ipsiliter aqui, diz o seguinte: discipulado é um relacionamento comprometido
e pessoal. É isso que a Bíblia de Estudo do Discípulo diz, que o discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal. Então, na nossa vida, nós devemos buscar exatamente essa questão, o relacionamento comprometido com Deus. Não é simplesmente carregar o nome de discípulo ou carregar o nome de cristão. De fato e de direito, nós precisamos sê-lo. Amém? Para a nossa leitura de hoje, eu gostaria que você na sua casa, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro histórico do Novo Testamento. Lembra qual é o livro? Livro de Atos dos Apóstolos, é o livro histórico do Novo Testamento. Abra a sua Bíblia em Atos no capítulo 9. Nós vamos ler agora sobre um improvável discípulo, tá? Certamente você também era um discípulo improvável, eu era um discípulo improvável, mas o Senhor escolheu nos fazer discípulos dele, né? Assim como ele chamou os 12, chamou também a Paulo, chamou a você, chamou a mim, para que nós sejamos discípulos dele. E como discípulo, obviamente, nós devemos também fazer discípulos. E provavelmente na história cristã, nós não tivemos um missionário tão efetivo, tão frutífero, melhor dizendo, como o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo de número 1, a Bíblia diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e, pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daqueles que faziam parte da seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Isso aqui é quando o Saulo, que na verdade tinha 2 nomes, porque ele tinha dupla nacionalidade, então ele era um judeu, mas ele era também um cidadão romano, e tendo ele dupla nacionalidade, ele usava o nome de judeu e o nome romano. Então os 2 nomes eram usados por este Saulo, que depois nós passamos a chamá-lo apenas de Paulo. E quando ele estava para mais uma vez empreender contra a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, certamente naquele momento os discípulos não estavam tão corajosos para se aproximar de Paulo e pregar a palavra de Deus a ele. E o próprio Jesus se apresentou a este homem quando ele estava indo para Damasco. A Bíblia nos mostra claramente que o propósito que o Paulo tinha, era chegar em Damasco e observar as pessoas que estavam servindo a Cristo e prender essas pessoas, levá-las cativas para Jerusalém, a fim de serem julgadas em Jerusalém pelos judeus e, quem sabe, assim como Jesus foi julgado pelo Império Romano. E aí, quando ele estava perto de chegar em Damasco para empreender contra os discípulos de Jesus, o mesmo Jesus que ele perseguia se apresentou no meio do caminho e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A maneira como o apóstolo está sendo chamado aqui, o Saulo está sendo chamado, é realmente linda. Porque Jesus apareceu no Mar da Galileia, às margens do Mar da Galileia, e chamou os seus discípulos.
apareceu na coletoria de impostos e chamou Mateus e foi chamando seus discípulos para que de fato estivessem aqui na terra com ele caminhando. E esses discípulos caminharam por cerca de 3 anos e meio com Jesus. Enquanto Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, o Saulo estava estudando nas escolas dos judeus e aprendendo a lei de Deus, só que infelizmente aprendendo de uma maneira errada. Um ensinamento muito misturado com os princípios que eram valorizados pelos anciãos, por exemplo. E aí, o Saulo de fato se achava zeloso da lei. Ele achava que estava lutando a causa de Deus e que era isso que Deus queria que de fato ele fizesse. E aí, o primeiro dos homens martirizados foi Estevão. E enquanto Estevão estava sendo martirizado, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés deste Saulo, que era um homem de fato sanguinário, um homem que queria matar todos, que se opunha aos princípios colocados pelos judeus. Ele era um fariseu, um zeloso da lei, que ele não sabia que na verdade ele estava lutando contra o Deus que havia revelado a Moisés a lei, contra o Deus que havia usado os profetas no Antigo Testamento a fim de manifestar a sua vontade aos homens. Era contra este Deus que ele estava lutando. Mas ele pensava que estava lutando única e exclusivamente contra as pessoas. Lembra da aula passada que Jesus, antes de ser assunto ao céu, chegou aos seus discípulos e disse assim: ide por todo mundo, anunciem o evangelho a toda criatura. Mas ele não disse assim: simplesmente vocês devem ir, eu não vou estar com vocês. Pelo contrário, Mateus no capítulo 28 registrou Jesus dizendo que estaria com seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os discípulos que estavam obedecendo a ordem de Cristo de anunciarem o evangelho estavam sendo perseguidos por esse Paulo. E como uma das provas de que Jesus de fato havia dito a verdade a eles, Jesus resolveu o problema com relação a este Saulo, fazendo com que ele deixasse de ser perseguidor da igreja e passasse a ser um anunciador do evangelho e, por tabela, também um perseguido. Então, por que Jesus chamou este homem? Este homem que era irrecuperável, segundo a visão dos cristãos, desse início da igreja. Saulo, o Paulo, era um homem improvável para se tornar cristão. A prova de que de fato era improvável que ele se tornasse cristão era que ele era como uma fera selvagem contra os cristãos. Os cristãos de alguma maneira sentiam medo ou receio de encontrarem o Paulo em algum lugar, porque ele sabia que de fato podiam ser assassinados sob a ordem deste homem, com autorização daqueles que estavam em Jerusalém, dentre os judeus, dentre os fariseus. E o que foi que aconteceu? Depois deste homem ter tido encontro com Jesus, depois de ele ter caído por terra, depois de ele ter escutado a voz de Jesus, ele respondeu uma coisa que todos nós devemos responder ou perguntar ao Senhor: que queres que te faça? Parece-me que este homem, quando ele vê aquela luz, ele escuta a voz, ele de alguma maneira já cai convertido, porque a resposta que ele dá aqui é semelhante àquela resposta que Isaías deu ao ter aquela visão maravilhosa do trono de Deus, perguntando-lhe, a voz do trono lá em Isaías dizia assim: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Havia um interesse da parte de Isaías de ser usado por Deus. Aqui me parece que há um interesse por parte de Paulo, a fim de entender aquilo que aquele homem que se revelara a ele no caminho estava a desejar, ou queria lhe manifestar. E ele perguntou: que queres, Senhor? O que queres que faça? E aí Jesus podia muito bem ter simplesmente pregado para Paulo naquele momento, mas ele disse: olha, você vai fazer o seguinte, você vai se conduzir até a cidade de Damasco, para onde você estava indo, e você
vai nessa cidade para a casa de um homem que está na rua direita, um homem chamado Judas. Você estará na casa dele. E um discípulo chamado Ananias, depois de Saulo estar lá na casa desse Judas, recebeu também, o discípulo Ananias recebeu uma visão e disse assim: vá até a rua direita, vá na casa de Judas e procure por um homem chamado Saulo, que tem como origem a cidade de Tarso. E aí o Ananias, que conhecia a fama deste Saulo, disse assim: Senhor, esse é o perseguidor, esse é aquele que tem perseguido a igreja. E a resposta de Jesus é linda. Acompanhe na Bíblia, por favor. Atos capítulo 9, versículo 15, Jesus disse assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, este é discípulo. Eu escolhi este homem para que ele seja discípulo. E enquanto discípulo, olha o que Jesus disse que o Saulo haveria de fazer. Escolhi para levar o meu nome adiante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, Jesus chamou este Saulo para ser o seu discípulo, já havia instruído a ele a respeito da necessidade que ele tinha de levar o nome dele, o nome de Cristo, o Evangelho adiante e pregar o Evangelho a gentios, a reis, a filhos de Israel, que estavam provavelmente dispersos de Jerusalém, tendo em vista que este Paulo foi um apóstolo para os gentios, para aqueles que estavam fora das cercanias de Jerusalém, das cercanias da Judéia. E ele disse assim: ele vai pregar o meu nome, ele vai ser o meu discípulo e vai evangelizar o mundo. E eu vou mostrar a ele o quanto ele deverá padecer pelo meu nome. Aqui a gente encontra já algumas características daquele que é discípulo. O discípulo é aquele que leva o nome de Jesus. O discípulo é aquele que evangeliza. O discípulo é aquele que está disposto a sofrer pela causa do Evangelho, porque essa causa é a causa do seu Deus, é a causa de Jesus. Quando nós vamos observar nos dicionários, né? O dicionário teológico do Novo Testamento, por exemplo, o termo discípulo designa um seguidor, um adepto ou estudante de um determinado líder religioso ou mestre. No dicionário bíblico de Wycliffe diz o seguinte, em sentido amplo: Jesus usou a palavra discípulo como descrição de todos os seus seguidores, vindo sob influência de seu ensino, esforçando-se para conformar-se aos seus princípios. Então, discípulo é aquele que acompanha alguém e é aquele que escuta os ensinamentos desse alguém, que é chamado de mestre, Rabone, naquela época também era usado no aramaico. Então, além de ouvir, além de observar a maneira como o seu mestre age e aprendendo a partir do convívio com o mestre, ele se esforça para ser parecido com o seu mestre. Ele se esforça para ser semelhante ao seu mestre. Então, nós, na condição de cristãos, somos chamados de cristãos porque somos discípulos, seguidores de Cristo. Por isso o nome cristãos. E na condição de discípulos, nós devemos ser semelhantes ao nosso mestre, ser semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente observa, por exemplo, no Antigo Testamento, a expressão discípulo não era tão usada. Você vai encontrar poucas referências no Antigo Testamento, algumas no livro de 1 Crônicas, outra em Isaías, algumas no livro dos Salmos, mas são muito raras as referências que encontramos no Antigo Testamento da expressão em si, discípulo. No entanto,
a prática ou o relacionamento de um mestre para com o discípulo, nós enxergamos em vários momentos do Antigo Testamento. Por exemplo, quando se anuncia que um determinado profeta tem um moço. Aquele moço necessariamente é um discípulo do profeta, que é, obviamente, o seu mestre. Esse relacionamento mestre-discípulo está presente na estrutura social do povo de Israel. No entanto, quando a gente vem já para o Novo Testamento, nós observamos, por exemplo, que no primeiro século havia muitos mestres, muitos mestres. E as pessoas que seguiam esses mestres carregavam nomes diferentes, mas era comum serem chamadas de discípulos, ou serem chamados de discípulos. Provavelmente por causa dessa nomenclatura que se utilizava no primeiro século, os chamados por Jesus, hoje nós os conhecemos como discípulos de Jesus. Mas é interessante lembrar que não apenas Jesus tinha discípulos, os fariseus também tinham discípulos. João Batista tinha vários discípulos, inclusive alguns dos discípulos de Cristo, antes de ser discípulo de Cristo, eram discípulos de João Batista. E aí Jesus apareceu, João Batista o identificou como o Cordeiro de Deus, como o próprio Deus entre os homens, e alguns dos discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. Quando João Batista foi preso e na sequência morto, havia uma quantidade muito maior de homens que seguiam a João Batista, seguindo a Jesus. De maneira que Jesus não tinha apenas 12 discípulos, que são os que a gente habitualmente conhece. Jesus tinha um grupo muito maior de discípulos. Em um determinado momento ele chamou 70 dos seus discípulos e disse assim: vão, anunciem o evangelho, façam isso, abençoem as pessoas, entrem nos lugares, curem, façam isso, expulsem demônios. E aqueles 70 discípulos de Jesus foram a fim de anunciar que o reino de Deus havia chegado aos homens. Então, Jesus tinha muitos outros discípulos. Depois dele ter ressuscitado, ele apareceu a cerca de 500 pessoas, e essas pessoas provavelmente se colocavam enquanto discípulos ou discípulas de Jesus. Discípulo tem características específicas. Primeiro, e talvez a característica mais importante, é que o discípulo é aquele que obedece aquilo que o seu mestre diz. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de número 31. Abra a Bíblia, João 8 e 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vocês que estão me ouvindo agora permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Então, discípulo não é aquele que simplesmente levantou a mão em algum momento e disse assim: eu quero ser discípulo de Jesus. Isso ainda não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente ir à igreja aos domingos, às vezes na quarta-feira. Isso não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente você colocar a atualização dos seus status e por lá, evangélico, cristão, crente. Não, isso não é ser discípulo. Ser discípulo tem a ver com saber qual é a vontade de Deus, saber quais são as palavras de Jesus para a nossa vida e nos esforçarmos para seguir essas palavras. Ser discípulo significa, ou quer dizer necessariamente, fazer com que o caráter de Cristo seja moldado em nós. É nós nos amoldarmos não ao mundo, mas a Cristo. É impossível alguém que deixou de professar
deixou de ser do mundo, como a gente habitualmente diz, e passou a ser da igreja, passou a ser cristão, é impossível que essa pessoa não mude. Porque o discípulo de Jesus autêntico, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem a sua vida transformada. Algumas vezes essa transformação é quase que automática. Outras vezes a transformação é paulatina, é a degradê, é gradativa. Mas sempre há transformação naquele que de fato se torna um discípulo de Jesus. Ele sempre tende a melhorar. Discípulo de Jesus é aquele que ama a palavra de Jesus, é aquele que ama ouvir o seu mestre. Discípulo de Jesus é aquele que atenta para os mandamentos de Jesus. Por exemplo, em Mateus no capítulo 22, nos versículos 37, 38, 39 e 40, Jesus nos apresenta os seus dois grandes mandamentos. Quais são os dois grandes mandamentos de Cristo? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não se coloca como centro da sua própria vida. Não, nem coloca outras coisas como centro da sua própria vida. O centro da sua vida é Deus. O centro da sua vida é Jesus. De maneira que, às vezes, as pessoas que de fato são discípulos de Jesus perdem, por exemplo, o emprego e não têm expectativa de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Mas essa pessoa não fica desesperada. Ela confia no seu mestre e no cuidado que ele prometeu ter para com ele. Jesus disse assim aos seus discípulos e por extensão a nós, que somos discípulos dele também: se vocês observarem os lírios, eles são belos. E quem é que faz isso por eles? Se vocês olharem as aves dos céus, elas se alimentam. Elas não plantam, mas elas se alimentam. O mesmo Deus que cuida das plantas, que cuida dos animais, não cuidaria dos homens, não alimentaria os homens, que são seus discípulos, sobretudo. Imagine que o seu filho, por exemplo, o filho de alguém que você conhece está passando fome e você tem pão para dar àquela pessoa. E você, enquanto pai, ou a pessoa enquanto pai, enquanto mãe, diz que não vai dar o pão ao seu filho. O nosso mestre não é assim. Ele cuida de nós. Às vezes ele não nos dá tudo que a gente quer, porque ele sabe a medida que deve nos dar. Mas ele sempre nos dá o escape. Ele sempre provê a nossa maior necessidade, que é a presença dele. E aí, Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Não dá para a gente abrir a boca e dizer que é discípulo de Jesus se nós não estamos demonstrando amor pelo próximo. E quando eu falo próximo, eu não estou falando simples e puramente as pessoas que fazem parte da sua família. Não são simplesmente as pessoas que fazem parte da mesma igreja que você. Ser discípulo de Jesus e amar o próximo significa amar a todos que estão à sua volta. Emerson, e aqueles que são meus inimigos devem ser amados também. Inclusive, Jesus nos ensinou isso. Quando nós lemos a maior pregação que está escrita, a maior pregação de Jesus que está escrita, o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós observamos que um dos mandamentos de Jesus ali no Sermão da Montanha é exatamente esse, sobre nós amarmos os nossos inimigos, aqueles que nos maldizem, que nos desprezam, que levantam calúnia contra nós. Então, essas pessoas são nosso próximo e a ela nós devemos amar. João escreveu que se nós dizemos que amamos a Deus e aborrecemos aos nossos irmãos, nós somos mentirosos, porque é impossível amarmos a Deus se nós não amamos aos nossos irmãos. Então, a característica de discípulo é amar ao próximo, assim como ele ama a si mesmo. Jesus nos mostrou como nós deveríamos ser. Ele nos mostrou que o Espírito Santo precisaria ter liberdade na nossa vida,
a fim de desenvolver em nós esse fruto que não é nosso, mas é dele, em nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, escreveu no capítulo 5, no versículo 22, sobre o fruto do Espírito. Discípulo é aquele que dá fruto, é aquele que gera fruto, é aquele que o fruto do Espírito é produzido nele. E qual é o fruto do Espírito? Paulo disse: amor. O amor que se manifesta por meio da alegria, do gozo, por meio da paz enquanto uma pessoa está na tormenta, da longanimidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança. Todas essas características são características daquele que é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus manifesta-se nele, na sua vida, o fruto do Espírito, que é o amor. Então, se você se diz discípulo de Cristo e não está amando as pessoas que estão perto de você, pelo contrário, está odiando essas pessoas, comece a orar ao seu mestre, comece a orar ao seu Senhor, pedindo a Ele para que transforme a tua mente, transforme o teu coração, porque o discípulo é aquele que ama, e ama a todos. Observe que depois deste Paulo, ter se encontrado com Jesus, a vida dele foi totalmente transformada. Ele de fato passou a ser um novo homem, passou a ser uma nova criatura. Ele passou a enxergar a vida a partir de uma perspectiva totalmente diferente, ao ponto de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Este mesmo Paulo disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a vontade daquele que me chamou para a sua obra. Para fazer o quê? Para pregar o Evangelho. Então, uma das características também do discípulo de Jesus é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura. Inclusive, essa foi a comissão dos discípulos 11 que ficaram aqui quando ele foi assunto aos céus. Foi essa mensagem que ele disse para os outros que estavam reunidos ali por ocasião da sua assunção, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. O discípulo de Jesus deve manifestar manifesta o caráter de Cristo nele, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que tornou-se um profícuo pregador do Evangelho. A palavra de Deus diz aqui, em Atos, no capítulo 9, que 9 e 19, e tendo comido, depois do profeta de Deus ter chegado lá na casa em que o Saulo estava, depois de ele ter se alimentado, porque ele já estava fazendo sacrifícios a Jesus,